Sejam muito bem-vindos a essa série de aquecimento de lives para a Semana da Anestesia para Clínicos Veterinários, que vai acontecer do dia 10 ao dia 15 de outubro. E é lá, né, nessa semana que a gente vai mostrar o passo a passo de como anestesiar cães e gatos na clínica, né? Para todo mundo salvar bastante vida. É isso que é o nosso intuito, né? Salvar vidas. Agora vocês acompanham, depois vai lá, se inscreve no link da bio. Para receber os e-mails, receber o nosso calendário, né? Receber no grupo do WhatsApp também. Né? Vai entrar no grupo do WhatsApp para receber aí os artigos, receber as tarefas. Isso aí. Tá bom? E lembra de botar aí, ó, aproveita agora aí e manda um aviãozinho para 3 amigos veterinários aí que merecem assistir essa live, que a gente vai falar de que a gente vai falar hoje, tá? Então, hoje a gente vai falar como aferir, né, a pressão arterial na clínica, né? Eu tenho que fazer um procedimento, ou eu tenho que fazer uma avaliação física mesmo de um paciente que chegou em emergência, um paciente crítico, né? Como que a gente vai avaliar a pressão arterial, né? Como que a gente vai fazer isso de forma na rotina, né? De forma aplicada. Então, vamos começar. Por que a gente escolheu esse tema, Taizinha? Então, né, por que a gente aborda esse tema assim já de cara, né? Na semana a gente já falou de monitoração e a gente já entrou na pressão arterial, porque a gente entende, né, que a pressão arterial ela faz parte aí dos 5 sinais vitais, né? Então é importante a gente aferir essa pressão arterial para entender até como que está a hemodinâmica desse paciente, né? Será que ele está com uma pressão normal? Será que ele está hipotenso? Será que ele está hipertenso? Então, isso vai dar uma noção para a gente de como que está o perfil hemodinâmico desse paciente. Eu gosto de uma expressão que é assim, é macrohemodinâmica e microhemodinâmica. Isso. Os seres vivos todos, terrestres, terrenos, né, desse planeta, eles morrem por uma falta de perfusão periférica. Todo mundo morre por falta de oxigenação periférica. Então, microcirculação. Mas se não tiver macrocirculação, a micro, ela automaticamente está falida, né, Thay? Então, ela é afetada, né, diretamente. Então, a gente primeiro tem que garantir a macrohemodinâmica para depois pensar em na microhemodinâmica de uma forma mais abrangente, não é isso? Isso, exatamente. Então, como a gente falou aqui, né, ela tem que ser avaliada, né, em todas as consultas. É importante que esse valor esteja, né, anotado lá no prontuário, né, a gente precisa saber qual que é a pressão arterial normal, basal daquele paciente, né. Muitas das vezes a gente vê que é um valor que a gente acaba não aferindo durante a consulta, né, a gente não acompanha esse parâmetro do paciente, é de extrema importância. Vou fazer uma pergunta aqui, ó. Quem aí tem pressão arterial normal? O que é pressão arterial normal? Me fala aí. Pois é, né? Qual que é a nossa faixa de normalidade? Na humana, na medicina humana, é muito mais fácil, né, da gente ter esses intervalos bem estabelecidos, né? Na medicina veterinária, por a gente ter uma variabilidade de espécies, né, e de raças, a gente ainda encontra alguma confusão aí na literatura, né? A gente tem aí valores que cada ano, aí, cada consenso acaba mudando, né? Porque realmente é muito difícil estabelecer um valor normal para todo mundo, né? Mas, de forma geral, quer falar? Pode falar. De forma normal, aí, ó, a Adriana já falou aí, 12 por 8 na humana é normal, né? 120 por 80, né? Isso seria aí o normal dos homens, né? Porque as mulheres têm uma pressão um pouquinho mais baixa. Geralmente um pouquinho mais baixa. Tá dentro do normal, mas é comum ser um pouquinho mais. Eu já vou expandir um pouco mais. Até já me conhece, né, Thay? Ela sabe que eu faço besteira. Mas eu falo que mamífero terrestre no planeta Terra, a pressão é 12 por 8. É, isso aí. Mas, mais o cavalo, mais o cachorro, mais o gato, mais o persa, mais não sei o que lá, o manicum. Gente, a pressão é 12 por 8. Papai do céu fez para geral, é 12 por 8. Vai ter uma espécie que diferente? Cara, vai ter, mas no geral é 12 por 8 em qualquer espécie de mamífero terrestre. Qual que é a parada aí que eu vejo que tem uma pouquinho de diferença? É o parâmetro individual. Isso em seres humanos, em cachorros, em gatos. E aí, dependendo da amostra que você tiver, vai ter uma variação um pouquinho mais, um pouquinho para menos. Então, eu acho um pouco de bobagem isso, porque o que é mais importante é o valor daquele animal. Então, a aferição antes de realizar a anestesia, ou antes de realizar um procedimento, quando o paciente chega na emergência. Então, assim, são tantos fatores que vão influenciar na pressão arterial que a gente tem que caracterizar ela como de uma forma individualizada e situacional, né? A gente tem que ver a situação onde foi avaliada aquilo. Então, acho que isso também é mais um fator, né, de discrepância, né, de avaliação, né, tá? Exatamente. A faixa de normalidade, gente, não precisa se apegar tanto a ela, né? Assim, a gente vai saber o que é normal, sabendo o que é anormal, na verdade. Porque a gente já tem bem definido o que é uma hipotensão, né? Então, hipotensão, a gente sabe que para gatos, né, são valores abaixo de 100 de pressão arterial sistólica, né? E tem aí literatura que fala que para cão a gente assume até valores um pouco mais baixos, né? Até 90
90 de pressão arterial sistólica. Então, o nosso limite inferior para cão seria 90 e para gato seria 100 de pressão arterial sistólica, e pressão arterial média, eles colocam um intervalo aí de 65 milímetros de mercúrio. Então, hipotensão, a gente já tem bem definido. E a hipertensão, gente, aí no último consenso, né, do ACVIM, eles vieram até com com os novos valores. Então, até 140 é um valor de normalidade. Acima de 140, a gente já tem ali algumas alterações, né? Como uma pré-hipertensão, hipertensão e hipertensão grave, né? Dependendo ali da faixa. Então, o que é importante é a gente estabelecer esses extremos, né? De hipotensão, que já está bem estabelecido, e de hipertensão, que também lá no ACVIM eles já atualizaram. Quando a gente tem que intervir, né, Thaís? E é acho isso. que o importante é isso, é quando que vira uma doença, né? Então, assim, saber, é 2/8 normal. As mulheres em todas as espécies costumam ter uma pressãozinha um pouquinho mais baixa, elas são mais tranquilas, mais lex. Né? Então a pressão é um pouquinho mais baixa e funciona bem, perfeitamente. E do mesmo jeito que isso acontece, chegou um animal que normalmente é 9/6. Cara, se for um ser humano que chega no hospital, provavelmente vai receber um balde de fluido, vai receber alguma coisa ali para diagnosticar, para ver se está realmente hipotenso ou não. Então não vai acontecer isso com os nossos pacientes também. Né? Então, aceitar que dói menos, né, Thay? E me fala aí, quais são as principais causas? Hipotensão, gente, é sempre inaceitável, é sempre considerado uma emergência, né, Thay? Sempre. E aí eu vou te falar, a Thay, né, de protocolo, tudo certinho, falou, cachorro é abaixo de 90. Mas eu gosto de trabalhar com 100, gente, sabe por quê? Porque o cachorro, o gato, cara, existe uma variação de acordo com o método, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas então, para já não correndo risco, então trabalha sempre com 100. 100 é o limite inferior na avaliação histórica e 65, se quiser ser um pouquinho mais prudente, 70 é o mínimo ali na arterial média e pronto. E aí qualquer coisa abaixo disso a gente se preocupa, como uma emergência, nem que seja para tipo, eu vou fazer nada, vou ficar só olhando, mas tem que saber como emergência. Agora, a hipertensão, que é um parâmetro mais clínico, que é mais frequente na clínica médica, né, é uma coisa que a gente tem que se atentar, que tem faixas diferentes e tem situações, né, tem causas diferentes, né? Até gosto de falar um pouco mais dessas causas. O que é importante a gente ter em mente, gente, como o Pena falou, a hipotensão, por ela ser uma emergência, né, ela precisa ser tratada de uma forma bem direcionada. Então, a gente tem que entender a causa daquela hipotensão. Será que é um choque cardiogênico, distributivo, obstrutivo? Né? Então, sabendo a causa, a gente vai tratar direcionalmente. E a gente sabe que a hipotensão, ela vai fazer o quê? Disfunção orgânica. Né? Então, se esse paciente ele vai ficar ali 1, 2 dias cursando com uma pressão baixa, né, a gente sabe que essa perfusão também ela vai estar ali debilitada, então ela vai estar prejudicando o delivery de oxigênio, que a gente diz, né, que é a entrega de oxigênio para essas células, então vai cursar com disfunção orgânica, então o rim vai começar a sofrer, né, a gente vai ver a azotemia, o intestino vai perder aquele suporte, né, de sangue, então ele vai parar com os borborigmos intestinais, então a gente vai ter ali uma série de disfunções orgânicas, né, que são 8 disfunções, mas a aula não é disso hoje, mas a gente sabe que a hipotensão ela leva à disfunção orgânica e quanto mais disfunção orgânica, pior é o quadro do paciente, né? Então mais grave, mais grave ele vai ficando, né? E aí mais próximo do óbito ele também fica. E a hipertensão, pelo outro lado, ela também vai causar lesão em órgão-alvo, né? Essa hipertensão, ela vai acabar ali prejudicando alguns órgãos, né? Principalmente o olho, né, que a gente sabe aí... Deslocamento de retina, né, pode ficar cego. Pode ter essas cegueiras agudas, né, por conta dessa hipertensão, então realmente tem esse deslocamento de retina. O rim sofre bastante, né, com essa hipertensão e tem bastante proteinúria, né, um paciente que acaba agravando se ele já tiver uma doença renal crônica ali em curso, pacientes com glaucoma, né, então assim, tem uma série de lesões, de sequelas no paciente que tem hipertensão. Então, por isso que é importante a gente identificar hipotensão e hipertensão, porque a gente sabe que vai estar ali não só afetando a pressão, mas também como de forma sistêmica, né, os órgãos, né, de uma forma geral. Pessoal, comenta aí se ficou melhor o som agora. Deixa eu puxar o microfone para cá. Mas vamos lá. Então, são esses casos aí que a gente fala mais de hipertensão, né, Thay? Isso. A gente vai falar também um pouco de equipamentos, né? As variações, né, de equipamento, né? Como que faz a aferição. Isso eu acho que é um tópico importante e relevante, né, Thay? Sim, é muito importante a gente saber quais são esses métodos, né, de aferição na clínica. A gente sabe que tem o Doppler, né, tem o oscilométrico, qual que é melhor que o outro, né? A gente vai dar a nossa opinião aqui, pessoal, e também baseado, né, nos estudos clínicos, né, nos estudos aí, tanto em pacientes anestesiados como em pacientes acordados também. E a gente não vai entrar na seara de tratamento, né? Hoje, gente, é aferição, a gente está falando de monitoração.
A gente não vai entrar na seara de intervir. Como é que vai intervir na hipotensão? Porque não dá para falar tudo numa live só não, galera. Né? Dá para falar um pouco mais, mas, cara, isso aí, acho que talvez na semana ou mais aprofundado, depois a gente fala aí de tratamento, mas aí especifica, né, de cada caso um caso, né, Thay? Vamos começar pelo básico. Então, lembrar aí que a gente vai ter a semana, então quem não se inscreveu, se inscreve lá na semana, no link da bio, né? A semana que vai ocorrer do dia 10 ao dia 15 de outubro, né? Que é a semana de anestesia para clínicos veterinários. E aí, quem entrou agora, aproveita aí para encaminhar essa live aí para os seus amigos veterinários que poderiam querer assistir aí, tá bom? A PJ perguntou, a hipotensão em cão é abaixo de 100 da PAS ou PAM? PAS, tá? Então, a pressão arterial sistólica, né, você vai achar aí em literaturas abaixo de 90, tá? Mas a gente, na nossa rotina, a gente assume em 100, tá? Então, a pressão arterial sistólica abaixo de 100, seja em cão, seja em gato, a gente já acende aí um sinal de alerta, que é um paciente que vai evoluir, né? Provavelmente está evoluindo para uma hipotensão, tá? Mas você vai encontrar em literatura valores aí de 90, por exemplo, de sistólica, ou abaixo de 65 da pressão arterial média, mas a gente, na nossa rotina, assume abaixo de 70. A gente é bem conservador, tá, gente? A gente é conservador. E vocês vão entender, na hora que a gente falar dos monitores, do método de aferição, o erro padrão ali, vocês vão entender por que a gente é um pouco mais conservador, tá bom? E Pena, deixa eu te perguntar, você considera que seja um diferencial aferir pressão arterial sistólica na clínica? Cara, eu acho que felizmente e infelizmente é. Vamos lá, por que infelizmente? Porque, na verdade, deveria ser protocolo em todos os lugares, né? Todos os pacientes a gente avaliar com frequência, né? Todo dia a gente avalia a pressão arterial. Chegou o paciente, oi, bom dia, qual é o seu nome, qual é o nome do cachorrinho e qual é a pressão arterial. A gente teria que fazer isso, né? Agora, então isso deveria ser obrigação nossa, né? Igual em qualquer serviço médico, né? A gente afere pressão até na farmácia, né? Tem muita gente que tem em casa para aferir o próprio parâmetro. Então, assim, deveria ser obrigatório. Mas por que é um diferencial? Porque ainda em muitos lugares não é feito. Então, o proprietário que tem noção... Cara, a doença mais frequente que tem hoje em dia é a hipertensão, né? É uma das mais frequentes. Então, ele sabe da importância da pressão arterial para ele. Quando ele vê um médico veterinário avaliando a pressão, dando valor, fazendo as aferições, como a gente vai falar aqui, né, as definições do Akvin, né, como faz o número de mensurações, como é que detalha. Cara, a pessoa vê e fala assim, cara, esse veterinário é diferenciado. Por quê? Porque ninguém nunca fez isso antes. Pô, é a primeira vez que alguém... E, cara, é muito frequente, tipo assim... Cara, primeira vez que eu vejo avaliar dessa maneira. Se você pegar e falar assim, tá limite porque tem que reavaliar daqui uma semana, aí, meu Deus, virou o melhor veterinário do mundo. Vão te endeusar. Então, assim, e outra coisa, às vezes eu vejo até assim, tipo, o estagiário fala, cara, mas eu nunca vi o pessoal avaliando tantas vezes assim, para dar uma pressão. Cara, se a pressão tá completamente normal, eu até vai aferir umas vezes ali, ok. Mas você tem que dar um diagnóstico de hipertensão, cara, não dá para fazer de qualquer jeito, né, Thay? Não, e a gente vai falar o passo a passo de como realmente, né, a gente vai fazer esse diagnóstico de hipertensão e de hipotensão também. E hipotensão também é que, cara, eu fiz uma vez, fiquei na dúvida, eu fiz outra, cara, eu já tenho que começar em como intervir, depois eu corro atrás de fazer o diagnóstico. Né? Então, mas pressão baixa sempre é uma emergência. E a pressão alta, cara, eu tenho que fazer um diagnóstico preciso. Buscar órgão-alvo, outros tipos de lesões, né, Thay? Exatamente. Então, vamos lá. Pena, você acha que tem diferença de avaliar a pressão arterial na clínica e dentro lá do centro cirúrgico? Tem algum monitor diferente ou você vê que tem algum método diferente? Cara, total. Primeiro, né, eu lembro que quando eu fiz a pós de anestesia, teve um professor, cara, assim, na verdade é o professor Stelli, que é uma referência mundial em anestesia, ele virou e foi bem categórico, falou assim, gente, ninguém aqui é mais criança, né? Avaliar a pressão arterial é obrigatório e não se fala mais nisso. Aí eu falei, pô, beleza, verdade, né? E olha que na época eu ainda fazia anestesia botando o dedo no pulso, tá? Aí eu assumia, se eu sinto o pulso, a pressão pelo menos tá 60 milímetros, cara, é tosqueira máxima isso, tá? Mas era assim que eu tinha aprendido, cara, mas não é assim, a gente pode medir a pressão, tem método para isso. E na anestesia é muito mais simples a gente aferir. O animal tá quieto, imóvel, cara, os métodos oscilométricos eles funcionam bem, dá para ter uma avaliação de tendência. Eu também não vou utilizar o método oscilométrico como única variável, tá, Thay? Quando a gente identifica hipotensão ou hipertensão, eu vou buscar um método de acurácia melhor, que aí eu vou pensar no Doppler, vou pensar na pressão arterial invasiva. Agora, quando a gente está fazendo uma avaliação de tendência, paciente de rotina, que não tem complicação, cara, a gente faz no oscilométrico e tá tudo bem. Agora, num paciente acordado, os métodos já não funcionam tão bem, o paciente treme, o paciente se mexe. Cara,
a aferição não é boa. Inclusive, os trabalhos, eles correlacionam isso. Quando eles vão usar o mesmo aparelho no paciente anestesiado, no paciente dormindo, o nível de acurácia é pior. Né? E o que é a acurácia? A gente está falando acurácia é quando ela se compara com a pressão ouro, que é o método ouro, gold standard, que a gente fala que é a pressão arterial invasiva. E olha que para fazer a avaliação da pressão arterial invasiva também tem vários detalhezinhos, tem que fazer o teste da onda quadrada, tem que ver a altura, o posicionamento. Então é criterioso para avaliar. E aí, o que a gente a gente usa de definição para ter acurácia ou não? É um erro padrão. Por exemplo, se eu estou medindo na pressão arterial sistólica, não é invasiva, né, que é o método ouro, pressão arterial de 100 milímetros de Hg, eu tenho que ter uma variação, né? Eu estou fazendo um método não invasivo, não é tão preciso. A gente aceita uma certa variação. Mas quanto que é aceitável? Né? Na medicina, eles consideram uma variável de 5 para cima, 5 para baixo. Então, quando a gente coloca aquele monitor, aquele manguito, se a pressão sistólica está dando 100, eles aceitam como sendo normal, abaixo, entre 95 e 105. Beleza. Na veterinária, o parâmetro veterinário ele é um pouco mais complacente, né? Ele aceita um pouco mais. Então, ele aceita uma variação de até 10 milímetros. O que significa isso? Se eu estou marcando a pressão certa, correta, de 100, se eu tiver com uma variação, né, na avaliação lá do Doppler, do oscilométrico, entre 90 e 110, está valendo. Então, esse já é um dos motivos pelos quais a gente já opta aí por um método de acurácia melhor. A gente não considera tanto o oscilométrico como sendo um ótimo parâmetro, porque ele comumente ele acaba errando mais do que 10 milímetros. E vocês podem ver que é bastante coisa, né? Eu acho que o que você falou ali de tendência é o que a gente precisa gravar quando a gente pensa no método oscilométrico, né? A gente vai olhar ali as curvas de tendência, a gente vai ver como que aquele paciente está se apresentando, né? Então, se ele mantém uma pressão, né, ali, botei um paciente lá na internação, por exemplo, né? Um paciente que está séptico, né? Está em choque séptico. É um paciente que vai precisar dessa monitoração intermitente. Então, ele vai me dar uma noção ali de tendência, se o paciente está respondendo ao meu tratamento ou se ele está tendo uma queda, né? Então, ele não vai ser meu único método de aferição, mas ele vai ser aquele que vai ser mais fácil de eu colocar ali na rotina, porque eu consigo programar no meu monitor para ele ciclar a cada 3, 5 minutos, né? Então, ele facilita a minha abordagem, né? A minha mensuração de pressão, mas com certeza não vai ser o meu único método de aferição, principalmente nesses pacientes graves, né? Que eu estou fazendo uma noradrenalina, uma dobutamina, né? Eu já estou intervindo nesse paciente. Então, com certeza, o oscilométrico não vai ser minha única fonte de valores desse parâmetro. A gente começou essa história por tipo, se é diferente na avaliação de anestesia ou no animal acordado, né? Cara, totalmente diferente. No paciente anestesiado, a gente aceita o método oscilométrico como um gráfico de tendência. Isso. Se eu tiver que intervir, é o Doppler. Agora, no paciente acordado, gente, eu só aceito o Doppler. Porque a pressão invasiva, cara, é complicado, tem que ter acesso, dói para colocar. Então, é o Doppler e não tem conversa, né, tá? Eu acho que é esse que é o caminho aí, né? Com certeza. Teve uma colega que perguntou aqui, durante a anestesia tem hipertensão e aumenta a frequência cardíaca. Hipotensão e frequência cardíaca alta. Esse é um clássico caso, né, cara? Quando a gente não avaliar a pressão arterial, a gente não vê, né? O paciente fez aumento da frequência cardíaca, por que foi? Tá, fala aí. Então, aí tem que avaliar. Será que ele está compensando essa hipotensão, aumentando a frequência cardíaca? A gente sabe que o aumento da frequência cardíaca é o primeiro mecanismo, né, que o nosso organismo faz para tentar compensar uma hipotensão. Então, provavelmente, essa taquicardia, ela é compensatória para tentar puxar essa pressão para cima, tá? Para tentar estabilizar essa pressão. Tá? Mas se a gente não avalia a pressão arterial, pode ser porque está em plano insuficiente, então o paciente está excitado ou está acordando, ou foi um estímulo doloroso, né, e aí aumentou a frequência cardíaca. Só que num estímulo doloroso, num plano inconsistente, aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial. Num paciente hipotenso, a frequência cardíaca aumenta compensando um quadro de hipotensão. Se eu não estou avaliando a pressão arterial, como é que a gente intervém? Será que corre o risco? Me responde, será que corre o risco da gente querer aprofundar um pouquinho mais esse paciente e aprofundar para sempre? Né? Porque um paciente que está hipotenso, eu vou lá e largo o propofol, isoflurano, que é completamente vasodilatador,
o risco aumenta demais, né? E aí não é a anestesia que não é segura, né? É a falta da monitorização, né? E é isso, gente. Se você tá vendo que tem hipotensão, né, um dos primeiros... A gente falou que não vai falar aqui de tratamento, tá? Não sei se vocês estavam aqui no início, mas a gente não vai falar de tratamento, porque senão essa live vai ficar até amanhã aqui, né? Então, mas a primeira coisa a fazer aí é corrigir plano, tá, gente? Porque provavelmente esse paciente, ele tá muito vasodilatado. E aí ele está tentando compensar essa vasodilatação com o aumento da frequência cardíaca, tá? Então, assim, a gente tem que primeiro identificar para ver como intervir. Então, sem aferição da pressão arterial, é anestesiar no cego, gente. É anestesiar de olho fechado. Né? É isso aí. E você lembra de alguma situação que a gente precisa, assim, que se fala, outra situação, sem ser na anestesia? Pô, essa é muito clara, né? Tipo, se eu não tiver pressão arterial, eu não sei se eu aprofundo ou se eu superficializo o paciente. Sim. Né? Tem alguma outra situação que você fala assim, cara, se eu não tiver aferição de pressão, vou conduzir mal? Paciente cardiopata, né? Aquele paciente que chega já em edema pulmonar, é aquele paciente que eu preciso saber qual é o perfil hemodinâmico desse paciente. Será que ele é um paciente que ele está molhado e quente ou ele está, né, úmido e frio? Né? Então eu preciso saber em que quadrante ele se encontra, até para saber que tipo de tratamento eu vou fazer. Se ele estiver hipertenso, né, se ele estiver quente ainda, eu posso lançar a mão, de repente, de fazer uma cepromazina? Posso fazer uma vasodilatação nesse paciente, que eu posso até melhorar, né, ali essa hipertensão dele, beleza. Mas se esse paciente já está hipotenso, né, ele já está frio, e eu faço uma cepram, com certeza eu vou piorar, né, a evolução desse paciente, porque eu vou estar vasodilatando ainda mais. Né? Então, assim, o paciente cardiopata, descompensado, o primeiro parâmetro que eu vou perguntar, como que está a pressão desse paciente? Né? Porque a partir dessa pressão, eu vou direcionar o que eu vou fazer de sedativo, de tranquilizante, de analgésico, de anestesia, né? Aí sim eu vou pensar em como estruturar esse meu protocolo. Não, e essa é clássica, né, tá? Tem um monte de aluno que pergunta, que protocolo que eu faço no paciente cardiopata? Eu falei, cara, 70% das vezes, mais de 70% das vezes, esse paciente vai vir hipertenso e vai tá respirando mal. E aí, se você fizer Cepram em morfina, Cepram em butorfanol, Cepram em qualquer coisa, cara, provavelmente você vai estar até aliviando ali, ele vai ficar mais calmo, e é o que a maioria das pessoas fazem mesmo. Agora, tem aí uns 30%, que não é pouco também, que se fizer Cepram, você está jogando a pá de cal em cima dele. Então, cara, como é que não avaliar a pressão arterial? É inaceitável, é imprescindível. Porque é isso, às vezes vai ser o parâmetro que vai me determinar ali o que eu vou fazer com esse paciente, né? E também vai me dar uma noção de gravidade, né? A gente sabe que o paciente que já chega hipotenso e com edema pulmonar é um paciente muito mais crítico, né? Vai ser um paciente que eu vou ter muito mais trabalho para estabilizar. O paciente em sepse, o paciente chocado, cara, se ele já está hipotenso, se ele não responde às primeiras intervenções, a chance de óbito desse paciente, ela triplica, quintuplica, cara, aumenta demais. Então, a avaliação da pressão arterial vai ser até um índice de prognóstico, né, Thay? Exatamente. Então, é outro caso que se não tiver, a gente vai estar comendo bola, né, Thay? E, Thay, sabe o que eu lembrei também quando eu estava montando esse esquema? Eu lembrei de um caso que, para mim, foi muito, assim, foi atípico, né? E, inclusive, aconteceu 2 vezes no mesmo dia, né? Eu fui lá, não foi no mesmo dia, não, foi em casa diferente, mas foi com um paciente semelhante. Eu fui fazer um bloqueio local regional, que na verdade eu nunca tinha feito, aí fui fazer, vi. Qual bloqueio era? Era um bloqueio, eu não vou falar não, mas era um bloqueio de parede abdominal, tá bom, da bainha do reto. É porque não está escrito para veterinária, e aí eu teimei em fazer, né? E aí fiz, estava tudo bem, tinha vários colegas que já tinham feito várias vezes, então eu vou fazer também, eu fui lá, fiz. E o paciente ficou mega hipertenso. A pressão dele foi lá para 220, 230, e durante a anestesia ele não estava, e logo depois que a gente foi induziu, né, anestesiou e tal, e aí fiz o bloqueio, e aí eu vi a pressão subindo, a frequência descendo, então a frequência cardíaca dele ficou mais baixa, porque ele estava ficando super hipertenso. E aí eu imaginei que era dor inicialmente, falei, o bloqueio não funcionou, não sei o que. Aí depois eu fui ver, o pós-operatório dele, ele estava o tempo todo hipertenso e não abaixava de jeito nenhum. Se a gente não tivesse mantido ele pelo menos 48 horas lá, a gente não teria baixado adequadamente essa pressão dele. Então, assim, uma coisa que não tinha nenhuma relação, né? Eu nunca tinha visto o paciente ficar hipertenso por conta de bloqueio local regional, né? É até mais comum ele ficar com a pressão mais baixa, dependendo do que você faz. E aí esse paciente ficou mega hipertenso. Se a gente não tivesse controlado, ele poderia ter lesão em órgão-alvo, poderia ter uma cegueira aguda. Então, assim,
É um paciente que, se eu não estivesse monitorando a pressão arterial, provavelmente eu iria o quê? Acordou, tá bem, ó, não tá sem dor, vai para casa, beijo, tchau. E aí depois ele volta no pós-operatório com uma complicação muito mais grave e que a gente poderia ter conduzido ali, como a gente acabou visualizando no pós-operatório, né? Então, assim, a avaliação da pressão arterial, cara, é vida, né, Thay? Com certeza, gente. A gente salva a vida, né, Thay? Salva a vida. E até aqui, ó, para falar sobre os choques, né? Até para a gente fazer um diagnóstico, por exemplo, de um choque séptico, né? A gente precisa saber que é um paciente que tem uma hipotensão não responsiva à prova de carga, né? Então é um paciente que eu vou entrar ali com uma noradrenalina, e para eu saber se é um paciente que está hipotenso, que precisa de prova de carga, que vai precisar de norep, eu preciso primeiro saber que ele está hipotenso, né? Então eu preciso primeiro fazer o diagnóstico aí desse choque. Ô, Thay, por que você acha que na rotina, né? Por que não é assim? Talvez os veterinários não façam tanto, porque assim, ninguém faz de sacanagem, tipo, não vou fazer não. Mas por que você acha que são as maiores complicações aí que o pessoal acaba muitas vezes não fazendo a avaliação da pressão arterial? Acho que o primeiro é por não ter o aparelho, né? Eu já trabalhei no início da minha carreira em clínicas que não tinham, né, Doppler, não tinha oscilométrico, não tinha como avaliar. Então acho que seria aí o nosso primeiro gargalo, né? A gente realmente não ter o equipamento. O segundo gargalo, eu acho que às vezes é um pouco difícil ali na rotina, né? O paciente tem que ficar calmo, tranquilo, eu tenho que conseguir avaliar muito bem, eu tenho que conseguir ouvir se for um Doppler, né? Ou se for um oscilométrico, eu tenho que fazer ali algumas aferições para saber, né, se eu estou tendo leituras próximas, né? Não estou tendo leituras muito discrepantes. Então, acho que, de repente, pode ser isso também, né? Fica um pouco complicado ali de aferir a pressão arterial em alguns pacientes que são mais chatinhos para fazer a contenção, né? São pacientes um pouco mais agitados, às vezes é um gato. Um paciente irracível, então não dá para avaliar, né? Acho e aí, tipo, tem que anestesiar, já acabou, já destruiu sua avaliação. Sim. Né? Então, o paciente acordado, o paciente agressivo, o paciente que não coopera, é difícil. E mesmo os pacientes que cooperam também, cara, não é rápido, né? Para você fazer uma avaliação, tipo, fazer um diagnóstico de hipertensão, você acha que você demora mais ou menos quanto tempo, tá? Pelo menos aí uns 20 minutos, porque de 5 a 10 só para ambientar o paciente, né, para a gente começar a pensar na aferição, então tem que ter ali pelo menos de 5 a 10 minutos de ambientação, manter um ambiente calmo, tranquilo, né, sem outros animais. O ideal é que seja na presença do tutor, né, então é importante que esse tutor esteja presente nessa aferição. Então acho que é isso, assim, só de montar esse cenário, você já vai perder aí pelo menos uns 20 minutos, né, e não vai ser só uma aferição, né, a gente vai fazer aí aferições subsequentes, né, então já vou dar um spoilerzinho aqui, pode dar um spoiler? Mas a gente vai falar o passo a passo, né? Eu acho que então espera aí um pouquinho que a gente vai chegar lá. Não, porque a gente está meio que abordando quais são as complicações, né? Também tem a questão de ser operador dependente, né? Então, às vezes, um vai lá e afere, o outro... quem não limpou ainda o ouvido direitinho ali, às vezes pode botar ali, medir um pouco mais baixo, né? Tem a questão da mensuração do manguito, né? Então, se não mede o manguito extremamente importante. Cara, uma coisa que eu vejo muito frequente o pessoal fazer, sabe o que é? É tipo, mede, aí mede frouxo. E aí, na hora que você vai medir como se fosse um pouco mais largo. Aí pega um manguito muito pequenininho. Ou mede muito justo, apertadinho. E aí bota... mede bem no pulso, bem na parte distal do radioone, e aí bota lá em cima. Cara, são coisas que vão dar diferença depois, né? Sim. Ou bota meio frouxinho. Eu lembro que teve uma época que tava todo mundo vendo... Cara, todos os animais ficavam hipertensos na internação. Aí eu falei, cara, o que tá acontecendo? Todo mundo hipertenso. Aí eu falei, afere. Eu comecei a verificar com todo mundo. E eu vi que eles estavam botando frouxinho. Em vez de deixar justo o manguito, deixava frouxinho. Eu falei, cara, aí vai dar hipertensão mesmo. Porque a pressão que vai estar dentro do manguito para estar inibindo a passagem do fluxo, cara, vai ter que ser muito mais alta. Né? Então, são vários detalhezinhos ali que fazem diferença, né, Thay? Sim, com certeza. E assim, o investimento no aparelho, cara, eu sei que para o recém-formado, para quem está se formando, fala assim, não é caro. Mas, cara, R$1.000 para uma clínica, não é tão oneroso assim, né, Thay? Não é nada muito inalcançável, né, gente? R$1.000 de Doppler, mais, sei lá, um conjunto de esfigmomanômetro com, sei lá, 5 manguitos, vai dar aí em torno de R$1.800, R$2.000 tudo, né? O Doppler mais esse kit. Isso é um manômetro daqueles que duram 10 anos, tá, gente? Um alemão, né? Um que realmente vai durar, né? Que você não vai precisar ficar trocando toda hora. E eu recomendo, cara, porque comprar aqueles de farmácia que a gente dá uma adaptada corta, cara, isso aí eles custam R$80, R$100, mas isso aí não dura. Então, assim, vale a pena comprar um que vai custar 500, 600, né, reais, de um valor um pouco mais alto, mas que vai te durar muito tempo. No longo prazo vai sair mais barato. E eu acho que também o Doppler,
ele acaba sendo um monitor que eu recomendo que seja até individual, né, Thay? Acaba que, como ele é de cristal, né, gente, a probe dele é um cristal piezoelétrico. Então, se você não tem o cuidado, né, na hora de tirar, de limpar corretamente, de colocar o gel, né, ele realmente precisa de muitos cuidados por ser uma peça muito delicada. Então, é interessante que você tenha o seu, né? O que a gente fala assim, quando for se formar, pede um esteto e pede um Doppler, né? Porque aí a gente resolve isso, cada um tem o seu, cada um leva o seu, né? Cada um cuida da sua probe, né? Caso não tenha na clínica também, ou sei lá, né? Tenha muita gente na equipe, né? Que seja difícil controlar esse cuidado todo, é importante você levar o seu também pro plantão. Acho que não é nada muito pesado, né? É super leve, super prático e já te garante uma boa aferição. E assim, já que a gente entrou nessa seara aí, Thay, o que você acha, assim, onde que as pessoas mais erram? Né? A gente falou do não mensurar direito, né? De não medir, né, adequadamente, de deixar frouxinho, o que mais? Aceitar a primeira medida, né? Às vezes, eu aferi ali o paciente e na primeira medida eu assumo que ele está hipotenso ou hipertenso. Né, eu vejo isso bastante, que as pessoas elas não insistem, né, na aferição. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu pelo menos aqui fazer umas 5, 7 aferições, né? Porque é esse o valor aí que eles recomendam lá no Akvin, né? No guia. Então, você assumir um valor e começar o seu tratamento ou direcionar o seu diagnóstico por conta de uma aferição é um erro bem comum, né? Um erro que eu vejo bastante. Imagina só, faz uma aferição e já vai lá, dá aula de pina, cara. Já entra com Nora. Não, e assim, o Nora você ainda vai estar monitorando ele, mas entra com um vasodilatador, um inibidor de ECA para casa, e aí é aquele paciente que volta hipotenso, e aí com lesão em órgão-alvo, o cliente vai voltar daqui a 2, 3 dias, às vezes o animal, ele não está comendo há 2 dias já, doutor. E aí ele já perdeu o time, né, Thay? Outra coisa também é avaliar com o oscilométrico, né, Thay? Sim. Cara, esquece, gente. Esquece esse oscilométrico, ele é para tendência, tá? Se for realmente entrar com tratamento, tem que ser com Doppler. Eu vejo, e, cara, é uma insistência da indústria, né? A indústria vende, né? PetMap, vende o da Santec. Cara, a Santec tem o melhor equipamento de monitoração oscilométrica, tá? É o melhor de todos. Mas aquele aparelhinho ali que é portátil, ele vai servir para anestesia, gente. Para fazer uma avaliação clínica, eu sei que alguém vai querer me matar agora por conta disso. Mas, cara, aquilo ali, ele não tem a acurácia adequada, né? Consistente para fazer a avaliação no paciente acordado, né? Pensa bem, se no Doppler, que é mais fidedigno, ele erra menos do que 10, né? Com frequência ele erra menos do que 10 na pressão sistólica. Ele tem essa variação, né, de 10 para cima, 10 para baixo, e ele erra menos. O oscilométrico, ele corriqueiramente, ele avaria mais. Se no Doppler tem que avaliar de 5 a 7 vezes, imagina no oscilométrico, que às vezes a gente vai lá, faz a mensuração, ele dá 140 por 80, e aí depois na próxima ele vai dar 100 por 60, e aí a gente fala, cara, como que a gente vai usar de parâmetro para fazer a média? Né? Então, assim, o oscilométrico eu acho que é o maior erro que eu vejo, né, Thay? Sim, com certeza. E isso até os especialistas, às vezes, o pessoal da nefro, o pessoal da cardio, de tanto a indústria bater na cabeça, né, acabam utilizando, porque é mais prático, né? Não faz barulho, né? O Doppler, ele tem essa questão de, às vezes, é importante você colocar um fone, né? Porque ele faz aquele barulho. Então, essa parte silenciosa, digital, né? Ela é atraente, né? Ela tem esse apelo, né? Porque realmente é mais fácil. A gente tá já nessa vibe aí dos eletrônicos, né? E aí chega aquele Doppler que parece um rádio de 1950, né? A gente olha para ele até com um olhar já de desprezo, né? Tipo, o que essa coisa velha tá fazendo aqui, né? Mas não, ele realmente é bem superior. E vê o outro bonitinho, igual o pessoal mede em casa, né? Vai lá, aperta o botãozinho, já tá medindo, é muito mais fácil, né? Mas, e tem um detalhe também, você falou um negócio que é muito legal. Eles recomendam, inclusive, né, que a gente utilize, sim, o Doppler com fone de ouvido. Até porque para não estressar todo animal, né? Não causar aquele estresse ali da mensuração. Aí botaram aqui, várias aferições seguidas, não pode dar um valor tão preciso? O ideal não seria, aferir 2, 3 vezes em um braço e se quiser fazer mais 2 outras, aferir
ir no outro braço? Então, gente, no consenso do Akvin, eles não especificam isso, tá? Mas, de forma, assim, sendo bem racional, né? O que a gente vai fazer? O que eles falam pra gente fazer? A primeira aferição, a gente vai descartar, então, o primeiro valor que eu aferi ali no Doppler, eu vou descartar, então não vou levar em consideração, e depois dessa primeira aferição, eu vou fazer 5 a 7 aferições subsequentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu acabei uma aferição, já vou emendar em outra, emendar em outra, emendar em outra? Claro que eu posso ter alguma alteração aí nesse valor, né? Com certeza. O que eu tenho que fazer? Eu vou aferir, né? Eu vou esperar ali 30 segundos, aferir de novo, esperar 30 segundos, aferir de novo, né? Mas isso é para um diagnóstico clínico, tá? Na internação, no centro cirúrgico, que a gente coloca ali aquele ciclo a cada 1 minuto, 2 minutos, isso também pode ter interferência, tá? Então, por isso que a gente bota aí 3, 4 minutos de intervalo para a gente dar esse tempo, né? Para restabelecer a perfusão daquele membro e aí a gente ter um valor fidedigno, tá? Mas para a clínica, o Akvin, ele é bem categórico, ele fala para a gente excluir o primeiro valor, né, de aferição e depois fazer de 5 a 7 aferições subsequentes. Tá? Aí você faz uma média dessa pressão arterial sistólica, mas não precisa trocar o membro, né? Não precisa se preocupar em fazer só 2 aferições em um membro e fazer 2 no outro, tá? Eles não recomendam nada disso, não. Mas tem um detalhezinho do membro, né? O membro tem que ficar para cima. Se a gente botar o membro que está por baixo, né, o paciente está de lado, com o membro para cima, então a gente usa aquele membro que tá solto, que está livre, né? Não está pressionado pelo corpo do paciente. Então, esse é um detalhe também importante. Né, ou você afere com o paciente external, né? Sim. Ou você coloca ele em decúbito lateral e aí você vai aferir no membro que vai estar voltado para cima. Sim. E tem detalhes, você acha que tem diferença também de cão e gato, tá? Do que você diz? De avaliar a pressão? De erro, assim, do pessoal fazer. Com certeza. A gente sabe que o gato ele é muito mais estressado, né, durante o atendimento clínico. Então, para o gato, vai ser ainda mais difícil essa aferição, né? Eles podem ter ali aquela hipertensão situacional que a gente diz, né? Que é aquela hipertensão do jaleco branco. Então, ele só de estar naquele ambiente, ele já está hipertenso, né? Ele já está estressado. Então, é um paciente que provavelmente eu vou pensar em aferir em domicílio, né? Eu vou pensar em aferir aquela pressão em casa, com o paciente mais confortável, no ambiente dele, né? Dar-lhe mais conforto e me dar um valor mais fidedigno, né? Do que dentro de um ambiente estressante, eu vou lá e vou aferir a pressão, né? Tem que levar em consideração o lugar que você está aferindo. Se você vai aferir no consultório, cara, vai aferir no consultório de novo. O critério de comparação tem que ser similar. Mas o que eu vejo, principalmente dos cardiologistas, dos nefros, eu falo assim, cara, eu gosto de avaliar em casa. Então, com frequência vai de cada vez, mas não, eu prefiro ele vai em casa. Um paciente que está hipertenso, eles vão lá e falam, não, peraí, deixa eu refazer essa avaliação aqui outro dia, né? Até um colega que é da linha lá do Jonimar, né, de onde eu fui orientado dele, ele fala assim, cara, eu só vou em casa. E aí ele vai lá, faz a aferição e com frequência a pressão já é bem menor em casa do que na clínica. Então eu falo, pô, é muito significativo, né, essa questão ambiental, né, Tânia? É isso, gente, essa hipertensão mesmo situacional, que, né, o nome já diz, né, só tá hipertenso por conta da situação, né, pelo ambiente, né, pela liberação ali de catecolamina, pelo estresse ali, ativando o simpático. Tá? Mas não quer dizer que é um paciente que eu vou entrar com tratamento, né? Na verdade, nem tem indicação de entrar com tratamento por um paciente que tem hipertensão situacional, tá bom? Então tá, vamos resumir então, fazer uma linha de raciocínio assim da maneira correta de avaliar. Tá, então o jeito certo, gente, para avaliar esse paciente na clínica. Primeiro de tudo, né, esse esfigmomanômetro, ele tem que estar calibrado, né? Eu não posso pegar meu esfigmo e ao invés do ponteiro estar no 0, mostrando que ele está bem calibrado, ele está lá no 20, ou ele está lá no 30, né? Porque eu já vou começar a minha aferição totalmente errada. Então, a primeira etapa é saber se esse meu esfigmomanômetro, ele está calibrado. Beleza. Depois, eu tenho que ter certeza que eu vou aferir essa pressão num ambiente calmo, né, sem muita falação, sem muito barulho, sem outros animais, né, lembrar dessa parte para dar um conforto para esse paciente, para ele ficar relaxado, né, então eu vou deixar o paciente ali de 5 a 10 minutos sem aferir temperatura, né, sem administrar nenhuma medicação, vacina, agulhada, nada disso. Então, a minha aferição de pressão, ela vai ser meu primeiro parâmetro. Né? Então, eu vou chegar, já vou deixar o paciente se ambientar, vou deixar ele relaxado e logo em seguida
eu já vou aferir essa pressão antes de começar a estressar ele, porque eu sei que isso pode impactar no valor do meu parâmetro, tá? Depois disso, sempre deixar o tutor, né, como a gente falou, ele é imprescindível, tentar pouca ou nenhuma contenção, então não ficar brigando ali com o paciente para conseguir segurar, e bota o Doppler, e bota o manguito, deixa ele tranquilo, né, sem muita manipulação, sem muita contenção. Ideal também, né, não sedar esse paciente, porque senão esse valor ele pode vir aí com um errinho, né, por conta da sedação, ou para mais, se eu usar uma dexmedetomidina, ou para menos, se eu usar, por exemplo, uma acepromazina, né, então eu posso ter valores aí discrepantes. O decúbito, né, deixar ele em decúbito external ou lateral com o membro aferido para cima. E o manguito, né, o manguito, qual vai ser a escolha desse manguito? O manguito, eles recomendam que ele tenha de 30% a 40% da circunferência do membro aferido. Então, eu posso aferir no braço, posso aferir na cauda, né? Na cauda é super interessante, principalmente para felinos, né? A Mila até falou aqui, né, para silvestres também, né? Então, assim, a cauda ela é super utilizada para a gente aferir esse parâmetro na clínica, tá? Mas o quê? Como eu falei, a gente vai descartar a primeira aferição e depois a gente vai fazer uma média das 5 a 7 aferições. Então, isso eu acho que é o nosso passo a passo. Eu acho que é o guia, né? É o nosso guia. Eu acho que dá para adicionar também fazer sempre com fone de ouvido. Eu acho que é um detalhe a mais. Importante. E sempre, gente, também um fator aqui importante. Colocar esses valores no prontuário desse paciente. Qual foi o manguito que foi utilizado, né? O local que foi utilizado, quem foi que aferiu, quantas vezes aferiu, né? Se teve algum valor ali muito discrepante, né? Se ele teve que ser descartado durante dentro dessa média, né? Teve um valor aqui que foi para 180 e eu descartei ele. É importante que isso esteja escrito também no prontuário, né? Então, relatar esse parâmetro também é importante. Até para dar um direcionamento no acompanhamento, né? Então, está sendo feito. E outro detalhe que eu gosto também de mencionar, principalmente paciente internado. Pô, se eu fiz a avaliação de manhã, cara, tenta repetir essa avaliação de manhã. E deixa claro, foi feito de manhã, tal hora, antes do animal comer ou depois do animal comer, né? Porque isso pode influenciar, né? Quem nunca sentiu aquela lombeira, né? Aquela maré alcalina depois de comer? Então, se o animal acabou de comer e isso vai avaliar a pressão, cara, pode dar uma pressão um pouco mais reduzida. Fez de manhã, repete de manhã como sendo parâmetro de acompanhamento. Você avalia. Eu fiz de manhã com o animal em jejum, aí depois vou avaliar de noite, depois o animal comer. Acordei de madrugada para avaliar. Cara, isso vai atrapalhar. Cara, inclusive, vou até dar uma dica aqui de hospitalização. Parâmetro a gente faz enquanto o animal está acordado. Quando ele está dormindo, deixa ele dormindo. Deixa ele em paz. É importante respeitar o ciclo circadiano do nosso paciente. Ele precisa descansar. Tem uma frase que eu acho muito boa. O animal satisfeito, ele dorme. Né? Se ele não está com dor, se não está com fome, se não está... Cara, desconfortável, ele está relax. Ele tranquilo, né? Mas num ambiente que não é dele, né? Então... faz essa avaliação. E tem que avaliar todo dia, né? De preferência, né? Um paciente que a gente considera ambulatorial, que não é um paciente grave, né? Crítico, a gente avalia pelo menos uma vez por dia no mesmo horário. Se o paciente é um paciente crítico, se ele ficou em algum momento hipotenso, cara, eu vou avaliar ele constantemente, né? Se não for botar uma pressão arterial invasiva, a gente vai fixar o esparadrapo igual a gente faz na anestesia. O que é? Coloco o Doppler, boto o esparadrapo para prender e eu vou ficar avaliando ali aquele Doppler, ele é daquele animal, já era. Não? A gente vai ficar acompanhando com ele até restabelecer a pressão arterial dele. Se é um paciente que ele não está crítico, ele não ficou hipotenso, cara, a gente vai avaliar 2 vezes por dia, pelo menos. Agora, o paciente que é ambulatorial, está ali, pós-operatório, não tem nenhuma complicação, cara, 1 vez por dia tá tudo bem, né, Thay? E tem que lembrar também, gente, que a hipertensão ela pode ser secundária a algumas doenças. Então, se já é um paciente com doença renal crônica, diabetes, feocromostoma, hiperadrenocorticismo, Sim, né? São as principais causas, né? São as principais causas na clínica, né? São aí 80%, né, da prevalência de hipertensão na clínica. Então, tem que também correlacionar essa hipertensão secundária a uma doença de base, né? Então, isso também já vai acender um alerta. E também é importante, né, Pena, a gente falar que, assim, alguns fármacos também vão elevar essa pressão arterial. Como eu falei aqui, a dexmedetomidina, até os glicocorticoides, também eles podem induzir esse aumento da pressão arterial. Os braquicefálicos, né, eu vejo muito isso, eu comecei a ver, né, assim que eu comecei a anestesiar, lá na rural, na residência, eu não anestesiava muito braquicefálico. Quando eu vim para a Zona Sul, né, que teve aquele boom de pug, bulldog, não sei o que, eu comecei a anestesiar bastante braquicefálico.
E eles, né, por terem aquela síndrome do braquicefálico, né, narina estreita, palato alongado, hipoplasia de traqueia, eles já estão naquele estresse respiratório diário, né? Isso faz com que também esse paciente tenha pressões arteriais mais elevadas, né, Pena? Então, isso também é importante a gente identificar. É um paciente inflamado, né? Um paciente crônico, né? Exatamente. Gato com hipertireoidismo também, né? Gato com hipertireoidismo, importantíssimo, Pena. E sabe o que é legal também a gente atentar no paciente com hipertireoidismo, gente? Lembrar que a hipertensão, né, ela pode ser também secundária, mas porque o hormônio tireoidiano, ele vai fazer um aumento do miocárdio cardíaco, né? Então, ele vai fazer uma hipertrofia desse miocárdio para dentro, né? Para dentro da luz. Então a gente diz que é uma hipertrofia concêntrica, né? Então é um paciente que ele vai ter uma hipertensão secundária a uma doença endócrina e que a gente precisa fazer um eco nesse paciente, entender como é que está a luz desse ventrículo, né? Por que ele está fazendo essa hipertensão? Será que já está muito grave essa cardiomiopatia hipertrófica, né? Então isso também já vai, é um leque, né? A gente vai abrindo uma coisa e já vai abrindo outra, vai puxando um problema e vai puxando outro, mas o importante é isso, a gente tratar a doença de base, né? E não ficar só, eu preciso melhorar essa pressão, preciso vasodilatar, preciso entrar com inibidor de ECA. Não, a gente tem que entender o porquê que esse paciente está fazendo essa hipertensão, né? E outra coisa também, nos casos de hipotensão, né, a gente tem que tentar buscar a causa, porque senão a gente vai ficar correndo atrás do rabo e não vai dar certo. E quanto antes a gente conseguir passar para vias orais, melhor, né? Porque, imagina, uma dobutamina tem que ficar fazendo infusão contínua, na hora de epinefrina. Então, tirou dessa emergência, se eu consigo manter o paciente com pimobendan, né, voltar o paciente para os orais normais, melhor. Então, quanto antes a gente conseguir compensar ele, melhor. E se puder fazer com medicação para casa, é o melhor dos mundos, né? Pensando, então, em clínica, né, Thay? Sim, com certeza. Então vamos lá, Pena, qual que é a sua dica de ouro? A gente sempre tem dica de ouro, né? A sua dica de ouro para essa aferição de pressão arterial na clínica. O que você recomenda aí? Cara, eu acho que dica de ouro é o seguinte: primeiro não cair no conto do vigário de comprar o oscilométrico para sua clínica, né? Então, cara, é mais do que comprovado. Né? A gente não tem um aparelho, por mais não, esse daqui foi testado. Não tem trabalho, gente. Vocês podem procurar, se tiver, me fala assim, não manda pro Pena, vai ver se tem. Porque não tem nenhum trabalho que corrobora que o paciente pode ser feito com oscilométrico. Então, economize dinheiro. Né? Economize dinheiro, não compre o oscilométrico para avaliar a pressão arterial na clínica. Então, acho que a dica de ouro é economizar, não gastar com isso, né, Thay? E comprar o Doppler, né? Na minha dica de ouro, gente, é essa. Deixei para ela. Já vou chutar pro gol. É comprar o Doppler. Né? Então pede lá, né? Acabou de se formar, pede esteto, mas pede o Doppler também, né, gente? Ele vai trazer muito mais até do que o esteto, né? Eu falo que daqui a pouco o esteto ele vai estar só no museu, né? Porque a gente já está aí com o Doppler, já tem o ultrassom portátil, né? Daqui a pouco o lugar do esteto vai ser lá no museu. Mas a minha dica de ouro é essa, gente. Tenham o seu próprio Doppler, né? É um artigo realmente de uso pessoal. Eu vou dar uma complementada aqui, tá? Que a gente falou, acho que pouco de equipamento, né? Cara, tem o Doppler, a gente tem diferentes níveis de Doppler, né? O Doppler mais, o mais top no mundo, around the world, é o da Parks, né? Que ele custa em $1.200, né? E aí tem a questão de comprar, ou você compra importado, né? Ou importa lá, alguém que foi viajar e traz, né? Ou dá para comprar. Hoje em dia tem no Brasil, cara, assim, não é propaganda e eu não ganho nada com isso, tá? Mas, cara, a TradeVet eles vendem, eles dão uma puta assistência. Cara, a Luciana cara, eu adoro ela comprar as coisas porque realmente eles dão um suporte muito bom, tá? Gente, eu não ganho nada pra isso, tá? Mas, cara, o Doppler da Parks é o melhor que tem no mundo. Todos os trabalhos são reconhecidos, são feitos com o Doppler da Parks. Agora, dá para utilizar os nacionais? Com certeza. Cara, a gente tem o da Microen, o da Microen não tem mais, né? Mas eu usei 10 anos. Tem o da MedMega, tem o Doppler da SDA Med agora, que funciona bem também. O Doppler da Delta Life, inclusive. A Delta Life, que muita gente tem preconceito às vezes com os equipamentos, o Doppler deles é bom, cara. E eles reformularam esse Doppler, né? Parece até que eles fizeram uma mudança mesmo no material que eles estavam utilizando e ele tá bem melhor, né? Então é um preço acessível, tá em torno aí de R$1.000 a R$1.500, né? Vai variar aí um pouquinho, mas fica aí nessa faixa de R$1.200 a R$1.500, né? E a gente já consegue ter um bom Doppler, né? Não vai ser o melhor da Parks, que vai custar R$5.000, mas vai super funcionar para nossa rotina. E até muito mais
leve também, né? E vou até dar uma dica aqui. Tem gente que se acostuma com os nacionais, depois não gosta da Parks, porque ele acaba sendo um pouco mais chiado, né? Ele é mais sensível, então ele acaba chiando mais, né? Mas eu vou até complementar essa dica de ouro aí com dos Doppler. Sabe qual que é a dica de ouro do Doppler? É comprar um que não seja um com bateria recarregável, porque os de bateria ou de pilha, cara, gasta demais. Gasta muita então, pilha. se você puder comprar um que tenha recarregador, que você possa recarregar, cara, essa eu acho que é a dica de ouro do Doppler, né, Thay? Com certeza. Ó, aí a PJ perguntou, o Doppler mede a pressão arterial média? Não. O Doppler, ele afere a pressão arterial sistólica, tá? Em alguns pacientes, né, até maiores, a gente consegue até ouvir um pouquinho da diastólica, mas ele ouve, né, a gente consegue aferir a pressão arterial sistólica. E a invasiva, né, ela vai precisar ali de um componente dentro do monitor multiparâmetros e ela vai dar a pressão arterial sistólica, a diastólica e a média. Então, por isso que ela é o método ouro, né? A gente vai colocar um catéter dentro da artéria e a gente vai ter aí essas 3 pressões. Tá? Então, o Doppler é só sistólica. E a invasiva, a gente tem as 3 pressões. E o oscilométrico acaba que a gente se baseia na pressão arterial média, tá? Porque ele tem uma programação que ele afere a pressão média e ele calcula, através da média, a sistólica e a diastólica. Tá? Então, o oscilométrico a gente se baseia mais na média. Assim, a pressão que vai correlacionar mais com a pressão de perfusão é a pressão arterial média. Então, tanto na pressão invasiva quanto na pressão arterial oscilométrica, a gente considera a média como sendo a que a gente vai utilizar como parâmetro. E no método oscilométrico, em particular, a pressão arterial média é a que mais fica parecida, a que erra menos, quando erra menos, erra por próximo de 10 ali da pressão arterial invasiva. Tá? Agora, a sistólica e a diastólica no oscilométrico, o cara pode jogar fora. Não, de verdade, não utiliza. Vocês vão errar por muito, vai errar rude, vai errar feio. Né? Então, a média no oscilométrico e a sistólica no Doppler. Eu acho que essa é a dica, né, Thay? É isso, gente. Então, acho que foi isso, né? Acho que a gente cumpriu aí com o nosso roteirinho de tudo que a gente queria falar. Daqui a 2 semanas, né? Dia 10 a dia 15, a gente vai ter a semana de anestesia para clínicos veterinários. Então, essas lives são de aquecimento, a gente vai ficar aí essa semana e semana que vem, todo dia, né? Segunda a sexta, às 9 horas. Então, quem puder aí contribuir com a gente, puder ajudar, compartilha aí com outros médicos veterinários para a gente melhorar aí essas questões aí relacionadas à anestesia, ao paciente clínico, né? A gente quer realmente trazer isso aí o máximo de pessoas possíveis. Isso aí, a gente quer salvar vidas, gente. Então, quanto mais pessoas aí no front, né, mais pessoas capacitadas, com certeza mais vidas serão salvas. E o nosso link, né, da nossa semana tá lá na bio. Então, saiu daqui da live, já vai lá no link da bio, já coloca o seu e-mail e já cadastra, tá bom? Um beijo, gente. Boa noite, tá? E até amanhã. Um beijão.